E aí galera, como pedido eu vou estar explicando, né, como é que é esse sistema de RPG aí, Kids on Bikes, né, que é basicamente, como eu tinha explicado pra vocês, um sistema de RPG para aventuras estilo Stranger Things, It, A Casa Monstro, Scooby-Doo, é, resolver mistérios, né, em cidades pequenas, um grupo de crianças jovens se deparam com algum mistério paranormal e buscam resolver isso, né. Então, vou estar falando um pouco mais aqui. O que é? Como eu falei, né? Um jogo de RPG onde jogadores interpretam personagens mundanos de diferentes idades, entrando em contato com forças poderosas que eles não são capazes de derrotar, controlar ou entender completamente. Os mistérios só podem ser resolvidos com trabalho em equipe, usando suas forças em conjunto e fugindo o mais rápido que puder. Esse fugindo é essencial porque eu vou estar sempre aqui, a partir desse momento, né, eu vou estar sempre comparando esse sistema com o sistema que a gente já jogou, ou caso não tenha jogado ainda, mas é o sistema mais popular, que é Dungeons and Dragons, né? Dungeons and Dragons é um sistema cheio de coisas, né? Mas o combate é uma parte essencial de Dungeons and Dragons. Aqui em Kids on Bikes não é recomendável o combate. O combate existe, ele é possível, tá ligado? Até porque vai existir situações onde vocês vão acabar entrando em confronto, mas tem que ser a última opção, né? Aqui em Kids on Bike os personagens são muito mais vulneráveis, e o que eles estão enfrentando, assim, não, vocês não são feiticeiros, guerreiros, paladinos com magia nem nada, não, vocês são pessoas comuns, no máximo com uma pistola enfrentando monstros sinistros, né? Então, assim, o combate tem que ser a última alternativa, porque quase sempre é, o risco de morte é alto, entendeu? Nem sempre vão morrer, mas é bem provável que aconteça dependendo da situação e do nível do confronto, que quase sempre é alto. Vamos jogar. O jogo é narrado com uma história colaborativa entre os participantes. O mestre é responsável por narrar as situações e os jogadores devem decidir o que fazer diante dela, assim como todo RPG. Quando os jogadores realizarem uma ação com risco de falha, eles devem realizar um teste de habilidade. Para isso, o mestre irá definir uma dificuldade e o jogador deve lançar os dados. Se o resultado for igual ou maior ao número definido pelo mestre, o jogador obtém sucesso. Quando o jogador falha em um teste, ele recebe um ponto de adversidade, que pode ser usado para ajudar em testes futuros. Isso aqui é a principal diferença de Kids on Bikes com Dungeons and Dragons. Esse lance, na minha opinião, né, na verdade, é esse lance de ponto de adversidade. Porque em Dungeons and Dragons, quando tu falha. Acabou tua chance, acabou tua ação e passa pro próximo. Aqui, além disso acontecer, né, não é tão ruim, porque tu ganha o ponto de adversidade. E esse ponto de adversidade tu pode ir acumulando, né? Conforme tu vai falhando, tu vai acumulando ponto, tu vai acumulando ponto. E tu pode usar esses pontos quando for muito necessário, certo? Então, aí tu, depois de um tempo, né, de ter acumulado pontos, quando tu fizer um teste de habilidade, tu pode adicionar uma quantidade de pontos que tu quiser no resultado final, para garantir o sucesso, né? Então, isso aqui é uma diferença bem grande, né? Falhar aqui não é tão ruim como em Dungeons and Dragons, por exemplo. Atributos. Existem 6 atributos: músculo, mente, luta, fuga, charme e garra. Seu personagem associa um dado para cada um desses atributos. Os dados usados são D4, D6, D8, D10, D12 e D20. Seu atributo mais forte deve ser associado com o D20 e o mais fraco com o D4. Quando você realizar um teste, você joga o dado atribuído ao teste especificado pelo mestre. A idade do seu personagem fornece a ele um bônus em seus atributos. Crianças recebem mais um em charme e fuga, jovens recebem mais um em músculo e luta, e adultos recebem mais um em garra e mente. Então, essa aqui é outra diferença enorme de Kids on Bikes para Dungeons and Dragons, é para fazer o jogo ser mais fácil, né? Aqui não tem nível, certo? Então, conforme tu vai avançando, por exemplo, Dungeons and Dragons, você vai subindo de nível, e a cada 4 níveis tu pode aumentar teus atributos, e os teus atributos recebem pontos, que tem um modificador. Aqui não existe nada disso, é muito mais simples. Cada um desses atributos, músculo, né? Músculos é um atributo que é utilizado para testes que envolvam atividade física, mente, atividade mental, raciocínio lógico. Luta é combate físico, ou não só combate físico, caso tu queira jogar uma pedra ou atirar uma arma, tudo isso é luta. Fuga também, não necessariamente é o ato de correr, mas qualquer forma de escape, como se esconder, ou então tentar enrolar um plano pra fugir, sabe? Tipo assim, enrolar
para fugir ou se disfarçar, entendeu? Tudo isso envolve fuga. Charme é convencimento e garra é poder de resistir ao convencimento, né? A forma, eu acho que o mais complicado de se entender aqui é garra, né? Então, a forma que eu encontrei para explicar é tipo um personagem esteja sendo, por exemplo, interrogado através de tortura, né? Tipo o Hopper lá pela KGB, né? Ele vai usar garra porque ele está resistindo a não dar informação, né? Então ele está tentando ser convencido, né, de uma forma violenta a dizer alguma coisa e ele está resistindo. Então garra é muito essa coisa de resistir, a dar informação, a ceder para uma outra pessoa, para o que a outra pessoa está querendo fazer, né? Então pensa em garra nisso. E aqui, né, como eu falei, né, em Dungeons & Dragons a gente atribui pontos e tem os seus modificadores. Aqui não, é tudo muito mais simples. Cada um desses atributos vai ser um dado, né? Se o meu personagem ele é muito bom em convencer, então ele vai ter o D20. Se o meu personagem é muito ruim, ele é muito fraco, né? Ele não tem muita força, ele não pratica esporte, não tem nada, então o D4 vai ser associado ao músculo, por exemplo, né? E então a tua chance de atingir um número que o mestre está dando é muito pequena. Não é impossível, né? Por exemplo, se o mestre falar tipo assim, tu tem que tirar 12 no teste de músculo, só que aí o teu dado de músculo é um D4, em tese é impossível, né? Mas mais à frente tu vai ver que na verdade não é. Mas, assim, a chance de uma pessoa com D20 conseguir suceder no teste de músculo é muito maior do que uma pessoa com D4, né? Como que vai funcionar? Vou explicar aqui, né? Agora esse lance, né? Como que uma pessoa D4 com um dado D4 de 4 lados, né, vai conseguir atingir um número alto. Então a gente vai falar agora sobre ações planejadas e ações rápidas, tá? E aí nisso também a gente vai discutir esse lance dos dados que eu acabei de falar. Ações planejadas. Se uma ação for realizada em um momento de calma, o jogador pode escolher usar metade do valor máximo do seu dado, ao invés de rolar para obter um resultado. Ou seja, digamos que vocês estão fazendo algo com calma, tipo planejando, ou então conversando com alguém, tentando convencer, ou então tentando destravar uma porta. Tudo isso sem estar sob pressão. Se é que você está fazendo isso, se é uma ação longa e calma, então é uma ação planejada. E aí, ao invés de tu rolar o dado, tu pode só escolher usar a metade do teu dado. Vamos colocar, por exemplo, que eu tenho o meu dado é D20 em mente. E aí eu tô calculando, resolvendo uma conta de matemática. Aí eu vou fazer um teste de habilidade. Aí o mestre fala assim, tu tem que tirar 12. Ao invés de eu rolar o dado, eu posso só escolher. Eu vou querer usar o máximo, a metade do dado, né? Então, a metade do valor máximo do dado. Então, se é D20, a metade, né, do valor máximo é 10. E aí, ao invés de rolar, eu escolho 10. E aí eu coloco mais 2 pontos de adversidade caso eu tenha. E pronto. Eu já obtive sucesso no teste. Então, ao invés de... Se a ação é planejada, ao invés de rolar, tu pode só escolher pegar metade do valor do dado. E já garantir um sucesso, caso for o caso, né? Ou tu pode rolar. Mas se o jogador decidir rolar seu dado, obter o resultado máximo e o resultado não for aquele determinado pelo mestre, o dado explode e ele pode ser jogado novamente. O jogador pode repetir isso enquanto o dado não alcançar o valor determinado pelo mestre ou se ele não atingir o valor máximo. Vamos voltar lá, por exemplo, do meu músculo CD4. E aí eu tô tentando empurrar uma pedra que caiu em cima, que tá na frente do carro, sei lá. Tem uma pedra na frente do carro e aí o carro não consegue passar e eu tô empurrando a pedra. E aí o mestre fala assim, tem que tirar 16 pra empurrar essa pedra. Cara, eu tenho um D4, como que eu vou chegar com o nível 16? Eu vou jogar um D4. Se cair 4, eu vou jogar o dado de novo. Se cair 4, eu vou jogar o dado de novo. Se cair 4, eu vou jogar o 4 de novo. Se cair 4, entendeu? Então, conforme o meu dado vai atingindo o valor máximo, eu vou somando os valores seguintes, entendeu? Então, se o meu dado explodir 2 vezes, então eu vou ter 8 pontos, né? Porque o D4 atingiu 4, depois 4, então 8. E aí eu rolo mais uma vez, digamos, tiro 2. Então, 4, 4, 2, 8, 10, né? Vai ser 10 o resultado final. Não sei se deu pra entender ou ficou confuso, né? Mas eu acho que deu pra entender. Basicamente, se o teu dado atingir o resultado máximo e ainda não for o resultado que o mestre pediu, tu pode continuar rolando várias vezes e somando o resultado até tu conseguir atingir o valor,
Ou não, né? Se tu pode falhar também. Então, digamos que eu rolei o dado, pegou 4, explodiu. Aí eu rolei 3. Então 4 mais 3, 7. 7 menor que 16, então eu falhei, né? Não vou continuar rolando. Deu pra entender agora como que uma pessoa com dado baixo vai poder alcançar um valor alto, né? Enfim. O jogador pode adicionar seus pontos de diversidade no resultado final, seu bônus perdão. O jogador pode adicionar seus pontos de diversidade no resultado final e seus bônus de idade. Além disso, se outros jogadores ajudarem na ação, eles também podem gastar seus pontos de diversidade para o resultado final. Então, digamos, se nós somos somos 3 jogadores, a gente está tentando convencer um NPC, né? Na história, a gente está tentando convencer uma pessoa. Se nós 3 estivermos fazendo juntos, e uma pessoa vai rolar, né? E aí, além dos pontos de diversidade dela, os aliados podem colocar os próprios pontos de diversidade, né? Se eles estiverem ajudando na ação. E agora, ação rápida. Se uma ação for realizada no momento de estresse ou no calor do momento, o jogador não pode escolher usar metade do valor máximo de seu dado para o teste. Ele pode adicionar seus pontos de adversidade ao resultado final, mas seus aliados não. Ele também pode adicionar os bônus de idade, que eu esqueci de colocar aqui. Mas é basicamente o seguinte, digamos que tu tá fugindo dos agentes secretos do FBI depois de ter roubado o ET, lá do... tá fugindo, né, sei lá, da polícia com o ET para devolver ele pra casa dele. E aí isso é no calor do momento, é uma situação sob estresse, então tu vai ter que rolar o dado, tu não vai poder, não tem opção de escolher metade do valor máximo, tu vai ter que rolar o dado e tu pode adicionar teus pontos de diversidade e teu bônus de idade, mas não existe, os teus aliados não podem te ajudar e tu não tem como receber os pontos de diversidade dele. O combate, não existe ponto de vida em Kids on Bikes, mas não acho que seus personagens estão seguros. Muito pelo contrário, eles são extremamente fáceis de serem mortos. Em combate físico, o atacante usa seu dado de luta e o defensor seu dado de músculo. Em combate com projéteis, o atacante usa seu dado de luta e o defensor seu dado de fuga, para esquivar do projétil, ou músculo, para suportar a dor do projétil. A diferença entre o resultado do atacante com o do defensor determina o resultado do confronto. É assim que todo combate vai ser em Kids on Bikes, diferente das Dragons que tem a espada, aí tem que rolar o ataque, tem que rolar o dano. Aqui não existe isso, é só rodar a luta se tu for atacante e o defensor vai rolar a fuga ou o músculo, né, dependendo do que tipo de combate se é físico ou combate com projétil. E aí, dependendo da diferença do valor, né, do atacante com o defensor, a gente tem o resultado do combate. Se o resultado do defensor é maior ou igual ao do atacante, ele não sofre ferimentos. Se o resultado do atacante for maior e estiver entre 1 ou 3, o defensor fica machucado temporariamente. Se o resultado do atacante for maior e estiver entre 4 ou 6, o defensor se machuca e precisa de cuidados médicos para se recuperar. Se o resultado do atacante for maior e estiver entre 7 ou 9, o defensor fica machucado severamente, ele fica inconsciente e precisa de atenção médica imediata para evitar a morte. Se o resultado do atacante for maior e estiver entre 10 ou mais, o defensor morre. Então muito cuidado, velho. Muito cuidado mesmo, porque é muito fácil de morrer. E mesmo se não morrer, é muito fácil de ficar machucado severamente. E só complica, né, as ações, porque é um personagem machucado. Se vocês estiverem no meio de um combate, né, no meio de alguma situação furada e uma pessoa estiver desmaiada, precisando de atenção médica. A atenção médica que diz aqui não é assim, um primeiro socorros, né? É tipo assim, levar pro hospital porque o cara tá tendo uma hemorragia interna, tá ligado? É uma parada tipo assim, sabe? Ali, entre 4 ou 6, a pessoa se machuca e precisa de cuidados médicos para se recuperar, aí pode ser sim o primeiro socorros. Mas entre 7 ou 9 é tipo assim, atenção hospital, tá ligado? Vamos pro hospital porque o cara não vai resistir, entendeu? É grave, muito grave. E 10 o cara morre. E aqui, galera, acabou as regras. Essas são as regras. Acabou. Tipo, daqui pra frente agora é só como criar a história, como criar o personagem. E isso aqui tudo são as regras pra jogar o jogo inteiro. Então, recapitulando só um pouquinho, atribuir cada dado pra um atributo, né? Na hora de fazer uma ação. Pode ser uma ação planejada ou rápida. Se o dado atingir o valor máximo, ele explode, tu pode continuar rolando. Em ação planejada, tu pode escolher a metade do dado. E os teus amigos podem te ajudar com os pontos de diversidade deles.
Em ação rápida isso não acontece, os aliados não podem te ajudar e tu não pode escolher metade do dado. Combate é isso, é atacante versus defensor, luta versus músculo ou fuga, né? E é isso, o resto é história, narrativa e totalmente focado na atuação, né? Então bora falar do cenário. Como que a gente vai criar o mundo? Criação do mundo, né? Os jogadores devem responder a 9 perguntas para decidir onde a história se passa. O mestre utiliza um ambiente criado para iniciar a narrativa. Cada jogador deve responder a uma pergunta e algumas perguntas devem ser respondidas mais de uma vez, de preferência por jogadores diferentes. Então essas aqui são as 9 perguntas. O ano em que vivemos é anos 80, anos 2000, atualidade, uma época medieval, sei lá, tá ligado? Tudo isso são os jogadores que vão responder, mas um por um, né? Então pra ficar uma coisa bem assim, distribuída, né? E diversa e justa. Cada um vai pra ter um pouquinho do que cada um gosta, né? Então o ano em que vivemos é... Nossa aventura se passa em... Tem que ser o nome da cidade, o local, real ou não, né? Pode ser tipo assim, se passa lá no... Texas, tá ligado? Lá, uma cidade do Texas, Austin, acho que é a capital do Texas, né? Austin, Texas. Ou então tu pode falar, não, se passa em Churubleblé, que fica... é uma cidade sombria e fria da Europa, beirando da Rússia, tá ligado? Uma parada assim, que é fictícia, mas enfim, vocês decidem. A indústria local é conhecida por turismo, mineração, energia hidráulica, sei lá, sabe? Tipo, o que a indústria é conhecida da cidade? Lembra que é uma cidade pequena, né? Então, a cidade é famosa por astronomia, uma celebridade, é famosa porque lá foi inventada a roda, sei lá. Ou então é famosa porque lá tem uma banda, enfim. Nossa cidade é infame por... Isso aqui é afogamento, isso aqui é uma parte mais bacana, né? Afogamento, assombração. Bacana no sentido de colocar um pouco mais do mistério, né? E do tom, né? Da história, né? Pode ser afogamento, assombração, sabe? É uma coisa ruim que acontece lá e que é conhecida por isso, entendeu? Pode ter, sei lá, assassinatos em massa, presídios, atrocidades de guerra, sei lá, tanto faz, sabe? Tem alguma coisa que mancha a cidade, né? Então, qual que é? Economicamente, nossa cidade está prosperando, estagnada, empobrecendo. Então, todas as questões são bem diretas, né? Mas é tudo ela para criar um ambiente para onde a história vai se passar. Uma organização local notável é uma empresa madeireira. Esse foi o exemplo que eu coloquei, né? Ou então uma franquia de fast food, por exemplo. Ou então uma organização local notável, sei lá, tem uma agência de arqueologistas, sei lá, muito famosa lá. Enfim, um marco famoso na cidade, novo fliperama. A pergunta de cima, a pergunta 7, responde 2 vezes, né? Então tem que ter 2 organizações locais notáveis. E a 8 também, 2 marcos na cidade, né? Pode ser a praça da cidade, novo fliperama, o shopping novo, né? Lembrando que é uma cidade pequena, então tem que ser uma coisa assim, sabe, bem, sei lá, a estátua do prefeito, do fundador da cidade, alguma coisa assim. Ou então o lago da cidade, né? Uma parada assim, é um marco famoso. E o time de esporte da escola é o clube de esporte gigante. Isso aqui é bem aquela parada de mascote, né? Tipo, sabe, que tem jogo de beisebol ou jogo de futebol americano e tudo mais, coisa assim. Né? Mas se a gente quiser deixar um pouco mais perto da realidade daqui nacional, né? Pode ser lá um clube de futebol da cidade. Enfim. Criação de personagens. Para criar esse personagem, escolha um clichê. Determine sua aparência, nome e idade baseado nele. Depois escolha 2 qualidades e 2 perfis listadas na tabela do seu clichê. Esse clichê vai estar disponível depois no arquivo que eu vou dar pra vocês, mas no livro, né? Eu tô deixando tudo organizadinho para ficar fácil para vocês só escolherem depois, mas eu vou mostrar já o que é um clichê. Apresente seu personagem para o grupo, logo após responder as perguntas sobre relacionamento com os outros. Essa parte deve ser feita em grupo, você decide se conhece outro personagem ou não. Então faça uma pergunta, eu escrevi errado ali, né? Então faça uma pergunta positiva e uma negativa sobre o outro, sempre se baseando na lista oferecida no livro. Repita isso para cada personagem e anote suas respostas. Por fim, defina sua motivação, seu medo, sobrenome e o item que está sempre em sua mochila, com a supervisão do mestre. Então eu vou mostrar aqui como que é
os clichês. Esses aqui são os clichês, e isso aqui é basicamente a ficha de personagem, né? Então, aqui, é trabalhador do colarinho azul, né? Que é tipo, basicamente um oficial da lei, né? Um policial, um xerife, alguma coisa assim. Qual a idade dele? Adulto. Qual o atributo dele é mais forte, que é o D20? Músculo. O atributo um pouco menos forte, né? O D12. Luta, garra, charme, mente e fuga, né? Então, aqui dá pra ter uma ideia, acho que um pouco melhor de como que vai ser organizado os atributos. Aí você tem que escolher 2 qualidades e 2 fraquezas, né? Duas fraquezas não, dois defeitos. Aqui, por exemplo, é tranquilo sob pressão, sortudo, preparado, resistente, caçador de tesouros. E aí cada um desses aqui, isso tudo eu vou depois deixar no arquivo, né? Tudo traduzido já, tudo melhor para ser usado, né? Então, cada uma qualidade tem um tipo de ação. Por exemplo, aqui, sortudo, você pode gastar 2 pontos de diversidade para rolar novamente um teste de atributo, né? Digamos que tu faz o teste de habilidade lá, um teste de habilidade, quer dizer, faz o teste de habilidade, tu falhou, aí tu gasta 2 pontos de diversidade para jogar de novo. E assim vai, entendeu? Outro aqui, por exemplo, esse aqui é despretensioso. Você pode gastar 2 pontos de adversidade para não ser visto, com uma razão, né, plausível. Então, isso aqui é como vai funcionar as qualidades. As qualidades são basicamente os seus poderes, as suas habilidades, né, que tu pode usar o ponto de diversidade para executar elas, né. Então, tem várias coisas aqui muito bacanas. E depois eu vou deixar traduzido e deixar no arquivo lá pra vocês. Mas voltando aqui pros clichês. Tem vários clichês que vocês vão escolher aqui, né? Eu vou citar aqui quais são os que tem aqui. Trabalhador colorinho azul, nerd, né? O cara da Olimpíada de Matemática. O Brutus Jog, que é o jogador bruto, né? Aquele cara lá do ensino médio, que é o bambambam do futebol americano. Bully, né? O cara que pratica bullying, o cara que dá soco nos nerds. Conspiracy Theories, isso aqui é a Joyce, tá ligado? No Stranger Things, que tipo, cara, ela vê tipo uma boneca russa, cara, tem um significado. Ou então ela, sabe, ela é pirada, ninguém acredita nela, mas ela tem tipo assim uma teoria pra tudo. O Murray, né? É muito Murray e a Joyce aqui, né? Pra quem assiste Stranger Things, né? São personagens que sempre tem uma teoria pra tudo, que envolve alienígena, invasão de outra supremacia, de outro país, de uma grande supremacia, tá ligado? Uma parada assim, agência super secreta, enfim. Funny Sidekick, esse aqui é o Dustin, tá ligado? É o cara que fica fazendo piada, que é engraçado, que tá sempre ali pra ajudar. Esse aqui é o preguiçoso, né? O Ladyback Slacker. Acho que nesse caso aqui seria, sempre retomando, né? Stranger Things, seria meio que o Argyle, tá ligado? O cara é preguiçoso, meio largado, meio na dele. Esse aqui é o estranho, o cara que é sozinho, sabe? Aquele cara tem aparência de psicopata, assim, tá ligado? Que chega assim, olha o que eu tenho na minha mochila, e tem, sei lá, um rato preso, tá ligado? Esse aqui é o cara estranho, sabe? O bizarro. Pai super protetor, Hopper, né? Acho que eu colocaria o Hopper aqui. Ou a Joyce também, né? Um pai super protetor, não tem como. Plastic Beauty é basicamente aquela menina fresca, a Daphne, tá ligado? A Daphne, ou então a menina do líder de torcida. Popular, né? Que é tipo o Johnny Blaze lá do... É Johnny Blaze o nome dele? Acho que é Johnny Blaze. Do Karate Kid, né? Que é o cara que faz karatê, e é todo bambambam, anda de moto. É o cara popular, que todo mundo gosta, né? O excêntrico reclusivo, esse aqui é aquele cara... Diferente aqui um pouco do cara que é mais psicopata, esse aqui é mais excêntrico, ele tipo assim, ele é mais tipo... É mais aquele, deixa eu ver... Excêntrico reclusivo, quem poderia ser? Acho que é a Max, tá ligado? Ela é mais na dela. E ela é meio excêntrica, tipo, ela é menina, só que ela meio quebra os padrões porque ela anda de skate, né? E é descolada, descolada no sentido de, tipo, largada, assim, né? E joga videogame, que na época, sabe, parecia ser uma coisa não de menino. E ela é na dela, né? Então, aqui é um pouco mais a Max, né? Scout, esse aqui tipo o Lucas, né? Aquele cara que gosta de ir na frente, que gosta de explorar a natureza, que gosta de... O Lucas sempre tá com o estilingue dele, né? Lá. Então, basicamente esse cara aqui.
profissional estoico, eu não sei, eu acho que isso aqui seria mais alguém tipo. É, acho algum tipo de analista, assim, ou alguém que trabalha com papelada, sabe? Eu não sei dizer. Wannabe, esse aqui é o Lucas na última temporada. É o cara que tá se esforçando pra sair pra se encaixar num novo grupo, tá ligado? Que finge ser alguém que não é. E esse Young Provider, eu não sei, é uma tradução boa, mas seria basicamente assim. É o cara que se dedica, sabe? É tipo, deixa eu ver, o Jonathan, tá ligado? Com a mãe dele trabalhava lá e tá sendo que. Sabe? É o cara responsável, né? Que trabalha pra ajudar a família e tudo mais. Aí. Ah, e isso é uma parte importante, né? Cada uma desses clichês tem uma pergunta que tem que responder. Por exemplo, a pergunta aqui, bora ver, do Nerd. Aqui pra cima, a pergunta do Nerd. É. Por que você tem. Aqui. Qual é a satisfação que você tem é, por ser bom em matemática ou em outra área de estudo, né? Tipo, por que tu gosta de ser inteligente, sabe? Qual é a satisfação que tu tira dessa? Ah, porque eu gosto de chegar em casa e meus pais me elogiarem por causa de minhas notas altas, uma parada assim, sabe? Ou então, tipo, a satisfação que eu tenho é saber que eu não sou, tipo, o último em alguma coisa, pelo menos eu tenho uma coisa que eu sou muito bom, uma parada assim. E a pergunta 2 é como que a isolação social se manifesta em você, né? Tipo, como que eu me isolo, né? Como que eu sou sozinho? Tipo, eu chego na sala, eu sento no fundo. Ou então, na hora do intervalo, eu vou pra biblioteca ao invés da lanchonete, né? Uma parada assim. Então, todas essas perguntas que vocês vão ter que responder, né? Além dessas perguntas, também tem que responder as perguntas de relação. Essas perguntas de relação é o que vai levar mais tempo, né, no jogo. Mas é basicamente assim. Depois de ter criado um personagem, né? Deixa eu voltar aqui na live, né? Abre esse personagem para grupo, logo após responder as perguntas sobre o relacionamento com os outros. Você decide se conhece outro personagem ou não, né? Então depois de todo mundo já ter o seu clichê, né? E o seu personagem, aparência e tudo mais, você vai olhar para outro personagem, você vai decidir se você conhece ele ou não. E aí você vai responder duas perguntas, uma positiva e uma negativa, né? Você vai rolar o dado de 20, né? E vai pegar uma pergunta aleatória aqui. E aí uma pergunta negativa, ó, tipo, tu conhecia ele, né? O que fez você trair esse personagem? Digamos que é tipo assim, o Lucas e o Dustin, tá ligado? Aí o Lucas traiu o Dustin em tese porque ele parou de jogar D&D pra jogar basquete, uma parada assim, sabe? Então, tipo, vão ser perguntas assim, sabe? Que vão criar um relacionamento de vocês como jogadores, né? Aí, então, a primeira coisa que você tem que decidir isso você vai fazer pra todos os jogadores, né? Tu vai ter um personagem e aí teu personagem vai escolher se ele conhece ou não cada um dos outros personagens e responder duas perguntas sobre cada um dos outros personagens, positivo e negativo. E aí o próximo jogador vai fazer a mesma coisa com todos e assim repete, entendeu? Então vai levar um tempo, mas é assim, é pra criar a ambientação, sabe? O relacionamento, essa que é a parte bacana do jogo, é muito voltado com a atuação. Por fim, define a sua motivação, né? O que faz tu continuar seguindo em frente, né? Não pode ser uma coisa tipo besta, tem que ser tipo uma parada assim, tipo assim, eu quero provar que eu não sou covarde, tá ligado? Uma parada assim. Define o teu medo, tipo, uma coisa que tu. Cara, se eu ver sangue, eu desmaio. Tipo, sem um medo mesmo. Então, tipo, cara, eu tenho muito medo de aranha. Tem que ser um medo valendo mesmo, que vai te deixar paralisado. Escolhe teu sobrenome e um item que sempre tá na mochila. Isso pode ser tipo uma lanterna, um walkie-talkie, um estilingue, sabe? Um cantil de água, um relógio, um despertador, um rádio, sei lá, sabe? Sempre uma coisa tem que ter. Não pode colocar coisa normal, tipo assim, se tu é uma criança, qual item tá sempre na tua mochila? Uma arma. Pera lá, pô. Não faz muito sentido, né? Assim, pode ter toda uma história complexa lá e tal, e aí se conseguir convencer o mestre de que é uma coisa plausível, que se encaixa na história, tudo bem. Uma criança com uma arma na mochila, tá ligado? Sempre. Ou então uma coisa mais absurda ainda, eu tenho uma motosserra na minha mochila. Pera lá, pô, como é que a motosserra vai caber na mochila? Então, sabe, tem que ser um item que sempre vai estar na mochila, que caiba na mochila e sempre vai estar contigo, um item essencial. Pode ser também tipo um urso de pelúcia, tá ligado? Pra isso, enfim. Por fim, o personagem poderoso, que é a última parte aqui de Kings of Barks, vai acabar já o vídeo. O personagem poderoso é a parte mais legal, né? É a Eleven do grupo. Como que é o personagem poderoso? Pra não ser injusto, né? Ninguém é o personagem poderoso. O personagem poderoso
é criado e controlado por todos os jogadores do jogo. Antes dele ser introduzido, os personagens devem escolher os aspectos da personalidade dele, relação com o grupo e os poderes do personagem poderoso baseado na tabela fornecida pelo livro. O mestre deve determinar a quantidade de poderes que o personagem poderoso pode ter, mas todo o resto é decisão dos jogadores. Além disso, quando um jogador decide um aspecto sobre o personagem poderoso, todos os outros devem respeitar a decisão. Então, vocês vão vir aqui na tabela do personagem poderoso, vão escolher a personalidade dele, impulsivo. Tem várias personalidades que pode escolher, tipo agressivo, impulsivo, criativo, habilidoso, né? ágil, né? Gentil, bom em se esconder, tolo, ama animal, fica com raiva quando é tocado, tem memória perfeita, sabe? Várias coisas aqui que vão determinar a personalidade dele. Vocês vão escolher, né? Os personagens, todos vocês, né? Os jogadores vão escolher a personalidade dele. Vão falar qual é a relação dele com o grupo, né? Tem medo de algum... Tem medo de um membro do grupo. Ou então... Aqui, protege muito alguém do grupo. Ou então, imediatamente gosta de alguém do grupo, sabe? Tipo, Eleven com Mike. Ou então, imita alguém do grupo, sabe? Tipo, ele vê alguém que ele associa como um herói, assim, ou uma figura, tipo, que ele deseja ser, então ele associa, né? E brinca, né, de forma agressiva com um membro do grupo, tipo, dando soco, assim, sabe? Enfim. Tanto a personalidade quanto a relação com o grupo são do personagem poderoso, os jogadores vão escolher, né? E depois disso vocês vão escolher o poder dele. Consegue aumentar a velocidade do tempo, fica invisível, consegue impedir o sentido dos outros, consegue mudar a aparência física, fala telepaticamente com animais, entendeu? Aí eu mestre, vou definir quantos poderes ele pode ter e aí vocês vão escolher um desses poderes aqui. A partir daí, todos vocês vão interpretar o personagem, todos vocês têm controle sobre ele. Se tu quiser que ele abra a porta com o poder dele, um jogador pode. Se quiser que ele pegue uma comida pro outro, pode. Então todo mundo tem o controle desse personagem. Ele é um personagem controlado por todos os jogadores. E é importante que todo mundo respeite a decisão dos outros. Então, tipo, se um cara decidiu que ele vai ser bravo, tá ligado? Que ele vai ter medo de cachorro, então, quando tu estiver interpretando o personagem poderoso e tiver um cachorro, tu tem que se lembrar disso, entendeu? E o personagem poderoso é um personagem colaborativo, então todo mundo tem que jogar junto com ele e se respeitar. Respeitar a decisão de cada um. E é isso. Enfim, espero que a gente jogue. Se a Emily não... Emily, é pra você essa mensagem. Se a Emily não animar de mestrar pra gente, a gente escolhe um dia e eu mestro. A gente faz eu já tenho ideia, uma aventura na cabeça, a gente podia fazer uma parada bem simples, tipo 3 sessões e acaba, tá ligado? Até porque é um sistema muito mais simples de se jogar, a gente pode até chamar, tipo, os outros que não são tão familiarizados com RPG, né? Tipo a Isabela ou a Thaís. E aí a gente joga, tá ligado? Muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rápido. E só precisa do Discord, não tem grade de batalha, não tem nada, é só por voz e os dados, né? Então eu acho que é uma ótima oportunidade pra Emily começar a entrar, né, nesse mundo de mestre. Mas se não rolar pra ela, eu mestro. É isso.